gostaria de falar sobre que nós somos justificados pela fé. A gente vê, quando a gente olha para o período da história da igreja, a gente vai perceber que em 31 de outubro de 1517, um homem chamado Lutero, ele afixou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, dando início, assim, à reforma protestante. Esse movimento, irmãos, ele ficou conhecido como uma grande reforma religiosa. Deu origem a novas denominações dentro do cristianismo, como as igrejas evangélicas reformadas, pentecostais e neopentecostais, e dentre outras que nós conhecemos também como as igrejas luteranas, igrejas anglicanas. Mas o que motivou Martim Lutero a dar início, a ser aquele que deu o start para a reforma protestante? Isso porque, irmãos, Lutero, em seu coração, ele contestava algumas doutrinas estranhas que havia dentro da Igreja Católica, que era conhecida como na época. Dentre essas doutrinas, havia algo chamado de indulgências. Eram cartas vendidas pela Igreja Católica para perdoar os pecados dos fiéis. Ou seja, a salvação ela era basicamente comprada por uma carta. Bastava apenas o padre assinar uma espécie de carta que era chamada de indulgência, e ali a pessoa estava salva. Ela comprava com dinheiro a sua salvação. Outra contestação de Martim Lutero, à igreja da época, era o poder absoluto que a igreja tinha na fé popular. As pessoas naquela época, irmãos, elas não tinham acesso a um exemplar bíblico. Se você ler nos livros de história, você vai perceber que foi um período que ficou conhecido como Idade das Trevas. Período de trevas. Porque a igreja detinha o poder sobre o conhecimento. A igreja na época era poderosa. E Martim Lutero, ele contestou isso. Ele não aceitou isso. O conhecimento era limitado. Aquilo que a igreja dizia era autoridade, era a verdade absoluta. Mas Deus já estava tocando no coração daquele homem para iniciar uma reforma. E ele começou a contestar isso também. E também outra contestação que Martim Lutero fez à igreja da época era a avareza e o paganismo que existiam dentro da igreja. Lutero ficou incomodado com a vida de luxo e bonança do alto clero, isto é, os padres, aquelas autoridades, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis de trazer, de falar algo para o povo. Era uma grande ostentação. Era um luxo. Enquanto a população, estava ali, empobrecida. E as práticas mundanas do clero. Há indício até de padres, que abusavam de crianças e outras coisas que não me convém mencionar. Mas isto é apenas uma introdução para que a gente venha entender, o que foi a reforma protestante. Reforma protestante, irmãos, foi uma volta à forma que a igreja tinha quando se iniciou ali no Pentecoste. A igreja havia perdido a sua forma, então ela estava deformada. Com o passar dos anos, a igreja foi se descaracterizando, perdendo a sua forma. E daí que surgem vários reformadores, inclusive este, Martim Lutero, que começou a dar início a voltar àquilo que era antes. E aqui eu quero abrir uma parêntese. Existem coisas que precisamos voltar a praticar. Existem coisas que dentro de nós precisa de uma reforma, ser reformado.
precisamos voltar. Voltar àquilo que no início da nossa fé, que no início da nossa caminhada cristã tínhamos. Nós precisamos estar nos reformando todos os dias. Voltar aos princípios, voltar ao início. Voltar à prática das primeiras obras, porque é isto que agrada a Deus. E aí, esse homem, irmãos, Deus levanta esse homem. Certo dia, Martim Lutero, já incomodado com essas coisas, ele começa a ler a Bíblia, e ele abre no capítulo 1 de Romanos, no versículo 16. E ele começa a ler, irmãos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele, quando bate o olho no versículo 17, que diz, porque nele se descobre a justiça de Deus. A igreja pregava naquela época que para ser salvo era necessário praticar obras. Era necessário ter méritos. Só que, devido à natureza humana, devido à nossa fragilidade humana, é impossível o homem conquistar ou desenvolver méritos que garantam a salvação para ele. E Martim Lutero, quando olha esse versículo 17, diz, espera aí, essa doutrina está errada. Esse ensinamento está errado da Igreja Católica. A salvação é imeritória. Aleluia. Não é pelos nossos méritos, é pelos méritos de outro. Por quê? Por causa da fragilidade humana. Porque só pisou um que foi perfeito em obediência, em santidade, em separação, e é o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo, homem, o Verbo encarnado que desceu do céu para nos garantir a salvação. Aleluia. E para que através do seu nome pudéssemos ser justificados. Para que através da sua vida justa, perfeita, imaculada, santa, através dos méritos dele, pudéssemos pela fé obter e assim sermos justos. Não pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo que ele fez por nós. Mas algo que fica em nosso meio, irmãos, e que pode vir à nossa mente, e que talvez você que adentrou aqui não saiba. Como é que o homem pode ser salvo? O que o homem ele deve ouvir para que ele possa ser salvo? Ele precisa ouvir o Evangelho. Mas Eric, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho, irmãos, ela vem do grego euangélio, que significa boa notícia, boa mensagem. Essa boa notícia consiste na obra de Deus em salvar pecadores através da morte de seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O tema central, irmãos, do Evangelho é a vida, a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Se você ouvir por aí, no YouTube ou em alguma igreja, algo que omita no mínimo um desses aspectos, isso aí não é Evangelho. Isso aí é autoajuda. Isso aí é veneno. Aleluia. Isso aí não vai fazer você herdar a vida eterna.
Não vai fazer você aumentar a fé. Ao contrário, vai só retroceder na fé. Se você ouve algo que se diz ser evangelho, que não há vida, morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus, isso aí não é evangelho. Isso aí é oba-oba. Por quê? Porque está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulos 15, versículo do 1 ao 4, Paulo disse para os cristãos de Corinto: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu por nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Paulo vai falar que ele ressuscitou para a nossa justificação. Segundo as Escrituras. Essa é a essência do Evangelho, irmãos. Eu resumi aqui para vocês o que é o Evangelho. Talvez você que adentrou aqui nessa igreja, ou talvez que faz parte há vários anos dessa igreja, talvez você nunca tenha ouvido isso. Talvez você tenha ouvido apenas: Jesus te ama. Jesus vai te dar um casamento. Venha para a igreja e os seus problemas vão ser resolvidos. E às vezes você vem para a igreja e as coisas pioram, né? Mas o Evangelho é isso. O Evangelho consiste nisso. É dizer o que o Senhor fez pelo homem através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Para que, através dessa obra na cruz, o homem seja perdoado dos seus pecados e receba a salvação, a saber, a vida eterna. E como é que começa a salvação? Tudo começa com estar em Cristo. Aleluia. E para estar em Cristo, irmãos, é preciso ser gerado nele. Quem não é gerado em Cristo, não pode estar em Cristo. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Isto é, também vivemos a experiência de Cristo se formando em nós. Estar em Cristo é isso. É vivermos a experiência de Cristo ser formado em nós. E isto é glorioso. Aleluia. Em João capítulo 15, versículo 4, o Senhor Jesus disse: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E aqui eu quero soltar uma frase que eu acho bastante interessante. Jesus, guarde isso. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. Eu vou repetir porque eu quero que os irmãos fixem na sua mente. Jesus nunca estará em uma pessoa se essa pessoa não estiver nele. A maioria das pessoas, muitas das vezes, irmãos, perguntam: qual a sua religião? De qual religião você faz parte? Talvez você já ouviu essa pergunta. Aí alguns dizem: não, eu sou budista.
Ah, não, eu sou da Ubanda. Ah, não, eu sou ateu. E uma que muitos crentes soltam. Ah, não, eu sou evangélico. Mas a questão é, você está em Cristo? Pode ser evangélico, pode ser budista, pode ser ateu, pode ser o que for, mas se não tiver em Cristo, não adianta. Você está em Cristo? Nós estamos em Cristo? Nós estamos inseridos, enxertados na videira verdadeira? Porque se não estiver, não adianta estar dentro da igreja. Não adianta fazer parte do conjunto. Não adianta até ser pastor, se não estiver em Cristo, nada adianta. Por quê, irmãos? Porque em João capítulo 8, versículo 31, capítulo 8, versículo 31 a 32, Jesus dizia: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o versículo 32, que é bastante conhecido: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz, queridos, sereis meus discípulos, e não apenas crentes. Aleluia. É para ser discípulo dele, não é apenas crer naquilo que ele disse, não. É para ser discípulo, é para seguir, é para permanecer, é para obedecer. E o resultado qual é? O versículo 32. E o resultado é ser liberto pela verdade. Essa libertação, irmãos, é um processo. É um processo de desintoxicação interior. Muitas vezes algo que me deixa indignado, irmãos, é muitas vezes um cristão, às vezes, que faz tanto tempo dentro da igreja, 10 anos, 40 anos, e às vezes vê um novo convertido, não entende que o novo convertido está começando agora, que ele está passando por um processo agora, e fica criticando, apontando. E você, que já faz tempo, ainda continua como menino, como infantil, sendo que deveria o quê? Incentivar, ser exemplo para o novo convertido. Porque é um processo, irmão, de libertação. A verdade jamais vai libertar quem não é discípulo. E jamais eu serei discípulo se eu não permanecer na verdade. Foi por isso que Jesus disse àqueles judeus que criam nele: se vós permanecerdes. É para permanecer na videira. Pois se não permanecer, isso não houve a libertação inicial. É para permanecer. Porque Jesus nunca vai libertar alguém que não é discípulo dele. Tem que partir da nossa própria vontade de querer ser liberto. De querer ser livre do pecado. De querer com que aquelas coisas do pecado que muitas vezes nos atrapalham, os embaraços, é da nossa vontade, irmãos, querer. Não fica achando que Jesus vai pegar na tua mão, aquela coisa toda, não. É você que tem que ir até Ele. Porque quando você vai, como Davi, né? Davi adulterou, era um pecado sério. A família dele foi destruída. Mas quando ele se arrependeu, irmãos, aí Deus foi tratando. Deus foi tirando, Deus foi limpando. Quer ser liberto? Não importa qual prática. Eu faço isso, faço aquilo. Mas vá até Ele, de coração aberto. Se humilhe diante dEle. Não faça como aqueles judeus que estavam pensando: eu creio em Ti, Jesus. Eu estou te seguindo aqui. Mas não estava permanecendo. E Jesus não era besta não, irmãos. Às vezes a gente quer fazer Jesus de besta. Mas Jesus não é besta, não. Jesus conhece o meu e o teu coração. Ele conhece o meu interior e o teu interior. Ele sabe se a gente está permanecendo ou se a gente está usando apenas o que? De engano. Ele conhece o nosso coração.
Nós temos, irmãos, que colocar, e aqui eu quero encerrar, que colocar, porque a hora já foi embora, nós temos que colocar uma coisa na cabeça, que não são todos filhos de Deus, pois só é filho quem crê em Jesus Cristo e quem permanece nele. Em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isto é, quando você crê, quando você se arrepende, você se torna filho de Deus. Ah, mas é só apenas isso, Eric? Exatamente. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, se você foi convencido pela palavra, pelos louvores, e o seu coração já está quebrantado, já está assim dilacerado pela palavra, pela mensagem, com aquela vontade de querer vir à frente, dizer, eu aceito Jesus. Então é nesse momento que você se torna filho do Altíssimo. E o que é que acontece? Você é justificado. Você se torna justo diante dele. Esta é a maior bênção, irmãos. Essa é a maior bênção que a gente pode receber. É de sermos justificados. E eu quero explicar brevemente. Mas o que significa ser justificado? É de sermos declarados no tribunal de Deus justos e sermos aceitos por Ele. Quando isso acontece, os meus pecados, os nossos pecados, significa que foram transferidos para Ele. Foram imputados, inseridos a Ele. Por isso que Jesus morreu. Por isso que foi necessário Jesus padecer, morrer. Porque a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. Foi necessário Jesus morrer pelos pecados. Porque Ele era o Cordeiro de Deus. Porque Ele recebeu, através da imputação, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas transgressões estavam sobre Ele. E Ele foi ferido e humilhado, castigado, recebeu todo o castigo, toda a devida punição que era para mim e para você, estava sobre Ele. Por isso que Jesus, ali na cruz, Ele diz, Pai, por que me desamparastes? Porque o pecado causa isso, irmãos. Causa desamparo, nos afasta de Deus, quebra a nossa aliança com Deus. E ele ali estava experimentando o meu desamparo e o teu desamparo por causa do pecado. É por isso que muitas vezes quando a gente peca, a gente sente esse afastar de Deus, porque o pecado causa isso. E ali estava sentindo por nós. O teu pecado. Qual é o teu pecado? Ah, irmão, eu fiz aquilo, eu adulterei, eu me prostituí, eu bebi, eu fumava. Estava sobre ele o teu pecado. O meu pecado estava sobre ele, as consequências. Por isso que ele morreu. Isso nos livra o quê? Da condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Mas não é suficiente para que a gente possa herdar a vida eterna. Nos livra da condenação, mas só vai para o céu quem é justo. Aleluia. Só vai para o céu quem é justo. E como é que a justificação acontece? Primeiro, os meus pecados são imputados nele, são inseridos nele, são transferidos a Jesus. Mas acontece a segunda imputação, que é a transferência do mérito, da justiça, do benefício, da bênção de Cristo sobre a nossa conta, sobre a sua conta. É por isso que você se tornou cristão. É por isso que você foi salvo, porque os teus pecados foram transferidos a Cristo e os méritos dele foi transferido para você. E por isso você se tornou justo, você foi justificado. E você que quer ser justificado nesta noite, basta apenas você crer e depositar toda a sua fé naquele sacrifício vicário, substitutivo, que você pode obter a paz com Deus. Amém? E eu quero aproveitar a oportunidade que adentrou aqui nesta noite,
que se sentiu tocado pela mensagem, pelos louvores, que entendeu a mensagem, que está com o coração ardendo de se render a Cristo, de aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Existe alguém aqui nesta noite? Se estiver, levante uma de suas mãos para que a gente possa orar por você. Existe alguém nesta noite que quer aceitar Jesus, que entendeu o que foi falado e quer hoje ser justificado, ter a conta, a dívida paga, porque é dívida, irmãos, pecado é dívida. E a única forma dessa dívida ser paga é quando a gente deposita a nossa fé em Cristo. É bem verdade que já foi paga lá, mas para que isso possa ser validado na minha vida e na sua vida, é necessário crer. É necessário se arrepender e depositar toda a nossa fé nele. Existe alguém aqui, nesta noite? Levante as suas mãos. Ah, irmão, eu quero aceitar Jesus. Se não tem, que Deus conceda outra oportunidade. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.